Vamos iniciar a nossa atividade da noite. Pediria que todos desliguem os seus microfones, por favor. Muito bom. Nós vamos agora fazer aquela nossa meditação, a nossa oração, a nossa entrega na mão de Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ilumine e que nos traga nesta noite o conforto para nossas necessidades, que traga a sua luz para que os nossos caminhos sejam claros e cheios de felicidades. Né? Vamos então cerrar os nossos olhos, fixar a imagem de Jesus em nossos corações e em nossas mentes, orar e meditar com Ele por alguns minutos. Momento maravilhoso, um momento que nos envolve numa paz muito grande, né? A gente parece que fica até um pouquinho mais leve, não é verdade? Vamos fazer também a nossa gratidão, o nosso carinho ao Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe que nos assiste neste momento, que nos ampara, que traz a cura para todas as nossas enfermidades, os desequilíbrios e distúrbios, né, que nós temos dentro do nosso organismo. Que nós sejamos abençoados, iluminados por esta equipe maravilhosa. Que Jesus abençoe a todos nós. Muito bem. Nosso estudo de hoje, nossas reflexões, está baseado no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. E dentro desse capítulo 21, o item 5 tem o subtítulo de Prodígios dos Falsos Profetas. Então, o item 5 nos traz a seguinte orientação: levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar para seduzir os próprios escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. As leis da natureza, sendo obra unicamente de Deus, ele pode, sem dúvida, derrogá-las, se isso lhe apraz. Mas o simples bom senso diz que não pode ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e ainda menos o direito de desfazer o que ele fez. Jesus não pode ter consagrado um tal princípio. Se, pois, segundo o sentido que se dá a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios que os próprios eleitos sejam por ele enganados. Disso resultaria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus e não provam nada, uma vez que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. É preciso, pois, procurar um sentido mais racional para essas palavras.
Aos olhos do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. E a causa, uma vez conhecida, reconhece-se que o fenômeno, tão extraordinário que pareça, não é outra coisa senão a aplicação de uma lei natural. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se retrai à medida que se amplia o da ciência. Em todos os tempos, os homens exploraram um proveito de sua ambição, de seu interesse e de sua dominação, certos conhecimentos que possuíam a fim de darem a si mesmos o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Estão aí os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos lhes aniquila o crédito. Por isso, o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operar o que os olhos de certas pessoas passa por prodígios não é, pois, o sinal de uma missão divina, uma vez que pode resultar de conhecimento que cada um pode adquirir ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno pode possuir tão bem quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. Muito bom. Passo a palavra para o nosso irmão Davidson. Davidson, você tem a palavra. Uma ótima noite a todos. Vamos lá. Profetas, segundo dicionários, são enviados de Deus. Nós relacionamos os profetas apenas com a capacidade de predizer o futuro, de falar o que vai acontecer. O futuro nos fascina, nos assusta. Então, todo mundo quer saber o que vai acontecer. E eles vêm também, os profetas, com as missões de alertar e esclarecer. Alertar. Não que aquilo que eles falaram que aconteceria deveria acontecer. Geralmente é um alerta. Portanto, falso profeta são duas palavras contraditórias. Enviados de Deus não deveria ter falsidade, enfim, é coisa dos homens, é falso profeta, é coisa dos homens. Não são enviados de Deus os falsos profetas, são desviados de Deus, desviados. Na época de Jesus havia muitos profetas. Quais são as funções de um profeta? Um profeta ensina a verdade. Vocês vão guardando aí quantas vezes eu vou falar na palavra verdade. E aí tem um porquê, tá? Se alguém puder anotar, eu não anotei, mas eu imagino. Um profeta ensina a verdade e interpreta a palavra de Deus. Chama os descrentes, vocês me entendem? Os descrentes, ao arrependimento e recebe revelações e orientações do Senhor para o benefício de todos. Ele fica constantemente na egrégora dos espíritos elevados. Ele mantém a frequência elevada. Por isso que ele recebe inspirações. Ele não perde tempo com raiva, inveja, ódio, aquelas coisinhas das novelinhas familiares. Novelinhas familiares, vocês me entendem, né? Aquelas discussões que não agregam valor, vai estar lá, eu não concordo. E eles podem ver o futuro e alertar. A característica principal do profeta sempre foi anunciar a palavra de Deus no meio dos homens. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ainda não era disponível a todos. Achei muito interessante essa frase. Hoje ele está disponível. Se ele não era naquela época, hoje está. Mas geralmente a gente se afasta. A gente tem tantas coisas sem importância para fazer, tantas coisas sem importância para fazer, a gente se afasta e não recebe boas inspirações.
São escolhas. Eu respeito. Então, em resumo, Deus utilizava homens específicos lá no Velho Testamento, época de Moisés, para anunciar a salvação. Vamos às definições. Milagre. Qualquer indicação de participação divina na vida do ser humano. Tudo bem? Ok? Já falso, que não é verdadeiro. Enganoso, contrário à realidade, inexato, sem fundamento. Mas tem gente que cai. Tem gente que cai. Nós podemos cair a qualquer momento. Prodígio. Pessoa que apresenta alguma habilidade ou talento fora do comum. Vamos lembrar do Mozart, com 5 anos já compondo. Pode também ser um acontecimento, enfim, que geralmente contradiz a lei da natureza. Na Bíblia, a palavra prodígio é mencionada várias vezes e se refere a eventos extraordinários que são atribuídos a Deus. Esses prodígios são considerados sinais divinos, que demonstram o poder e a intervenção de Deus nas pessoas. O profeta Isaías, ele enumera 7 dons. O dom sendo evoluído, ele vira um talento. Mas enumera 7 dons admiráveis do Espírito Santo, ao chamar esse dom aqui bíblico é muito mais profundo do que o dom acadêmico, que eu falei aí, ele evoluindo vira talento. Isso é acadêmico. Então, nós estamos falando do dons admiráveis do Espírito Santo. Olha o profeta Isaías, ele disse: Espírito da sabedoria, o Espírito Santo, do entendimento, do conselho, da fortaleza, da ciência, da piedade e de temor a Deus. Olha, temor a Deus, que aí é entendido como um grande respeito a Deus. Esse simbolizam aí a plenitude da vida, a que nós devemos buscar para se aproximar de Jesus. E pertinente a isso aqui é muito importante, talvez a parte mais importante, mais importante do nosso estudo. Pertinente a isto, está lá em Apocalipse de João 12:12. É muito importante isso. Está lá. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e os que neles habitais, ai dos que habitam na terra, que é no nosso caso, e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que ele tem pouco tempo. Eu vou repetir, olha. Ele desceu a vós, portanto, os períodos. Basta dar uma olhada nas notícias, não de determinadas emissoras de televisão, não, porque eles ainda continuam manipulando, a não ser que você goste de ser enganado. Estou falando, não é fácil, tem que buscar na mídia, sites confiáveis, mas vocês vão perceber que realmente o diabo desceu, e ele tem uma grande ira, ele está raivoso, já sabendo que ele tem pouco tempo. Olha que interessante. Ele sabe que ele vai ser convidado a sair. Ele e toda a galera. E, de repente, nós podemos fazer parte dessa galera. A gente até se acha, não, eu acho que eu sou bom. Não sei. Temos que tomar muito cuidado. Portanto, aqui no nosso estudo, é de se esperar que está cheio de falsos profetas desesperados aí ao nosso redor, no mínimo. Em todas as instituições. É desespero, na minha opinião, tá? Detalhe, falsos profetas muito bem preparados, que é a última jogada para enganar. Não é fácil perceber a má índole deles. São artistas. A gente, eu uma filha minha apaixonada por um artista da Globo, ela foi num baile lá no Guarujá para conhecer, juntou o dinheirinho dela e foi lá para conhecê-lo. Depois voltou e falou: pai, não era nada daquilo. Ela mudou. Olha, filho, artista.
E tem gente fã de artista. Cuidado, irmã! Artista que influencia, influenciador. Em outras palavras, vamos lá, vamos resumir. Os profetas recebem orientação de Deus, entram na frequência de Deus, portanto, evoluídos, para ajudar as pessoas a enfrentar os desafios e as circunstâncias que a gente encontra aqui na vida. Na Bíblia, os profetas, eles predisseram o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus. Hoje em dia, os profetas continuam a dar testemunho em Jesus, afirmar, enfim, baseado nas escrituras sagradas. Agora, pouco se fala no tal do Nostradamus. A primeira vez que eu li Nostradamus, há muito tempo atrás, aquilo nunca mais esqueci. 2 prédios em chamas ao lado de um rio. Nunca mais eu esqueci, porque ele fez isso no início do século XVI, o tal do Nostradamus. Falei, cara, 2 prédios em chama, e não é que veio o World Trade Center depois de muitos anos? Eu não vejo ninguém falando em Nostradamus. Ele foi um enviado. Ele nasceu em 1503 e foi até 1556, viveu um pouco, 53 anos. Foi médico, astrólogo e ocultista. Um profundo, olha a inteligência dele, profundo conhecedor do latim, hebraico, grego e o francês. Só adquiriu o dom de ver o futuro já pela idade madura. Em 1550, ele resolveu publicar um almanaque com as profecias para os meses e anos seguintes. Tornou-se famoso, aquele protegido pela rainha Catarina de Médici, aquela que reencarnou aqui em Uberaba, que cuidou do hospital psiquiátrico, cuidou do filho dela. Naquela época, a Catarina de Médici era muito cruel, né? Ela e o filho dela, o Carlos. Se você estudar o livro Dragões, traz muito sobre ela. E ele era protegido pela rainha Catarina de Médici, uma das suas mais fiéis leitoras. E lá por volta de 1554, com 51 anos, ele começou a escrever as centúrias. Centúrias aí são narrativas escritas de 100 em 100 anos, né? Ele vai colocando séculos, né? Centúrias. Contendo aí 1000 profecias. Ele tem, olha o trabalho dele, 1000 profecias. Eu não vejo ninguém falando Nostradamus. E, portanto, ele traz essas narrações históricas em que são fatos que ocorreriam nos próximos 100 anos, 100 anos, e ele foi detalhando. E não é fácil traduzir, porque tinha aspectos místicos, tinha ali dualidade, muitas vezes não foi fácil. Vários escritores se esforçaram em traduzir todas as previsões dele. E eu vou trazer aqui algumas. A Noite Sangrenta de São Bartolomeu. Vale a pena estudar. A Catarina de Médici, que morou aqui, vou repetir, Uberaba, espírita, se tornou espírita, portanto, ela teve a oportunidade de recuperar. E, bom, ela viveu no século XVI, desculpa, ela foi naquela época por volta aí de 1579, por volta disso. Ela nasceu em 1519. A influência dela estava muito abalada, combinou com o Duque Henrique de Guise um massacre, olha só o que foi a Noite de São Bartolomeu, um massacre geral dos chefes protestantes. Isso coincidiu com um casamento, uma festa em Paris, e não foram só os chefes, não, porque naquela noite morreram 3.000 pessoas em Paris. Portanto, 3.000. Paris ficou encharcada de sangue. E segundo, foi depois que o sino da igreja de Saint-Germain, La Chaux, deu um sinal às 3 horas da madrugada do dia 24 de agosto, e considerado como a vergonha do século, 24 de agosto de 1572, a terrível noite de São Bartolomeu. Isso nos conflitos católicos evangélicos. Por isso que na Europa tem muitos ateus. Não é que sejam ateus, eles não acreditam nas religiões. Tais foram os conflitos. Muita gente morreu em nome de Deus. Um absurdo, né? São seres humanos, nós, mas a gente olha e fala, mas
será que são? São seres humanos, eu tenho que assinar embaixo. E olha a fala do nosso amigo Nostradamus. Paris, que sofre de penúria, ao segundo soar do sino, gravará em seus anais São Bartolomeu. Aí ele fala Nimes, que são outras cidades, La Rochelle, Genebra, Montpellier, Castres e Lyon, serão teatro de combate. Porque aí se espalhou, saiu de Paris e virou um conflito. Os católicos foram matando, né? Por causa de uma mulher, e ele dizendo, a mulher, a guerra religiosa, começará ao som do sino. Ele previu também, olha só, a perseguição aos astrônomos. E vamos relembrar, Giordano Bruno, o monge italiano da ordem dos dominicianos, e nascido em 1548, ele dedicou aos estudos da teologia de São Tomás de Aquino, enfim, filosofias de Aristóteles. E assim que ele entrou no seminário, ele se torna membro da Academia Florentina, lá de Florença. E ele foi mandado pela fogueira, mandado à fogueira pela Inquisição, uma vez que ele era um pesquisador. E esse acontecimento fez com que se iniciasse a perseguição aos cientistas do século XVII. Essa jogada da Inquisição foi previsto por nosso amigo Nostradamus. Isso atrasou a ciência de uma forma assim inimaginável. Tanto é que a ciência acelerou esse avanço tecnológico, possivelmente, que era para ter caminhado no ritmo normal, foi devido a essa Inquisição que segurou a ciência. E aí a fala do nosso amigo Nostradamus, lá no início do século XVI. Alguns dos mais instruídos em astronomia, serão condenados, punidos, perseguidos como criminosos e mortos onde forem encontrados. O número de astrólogos, aumentará bastante, apesar das perseguições, banimentos e censura dos seus livros. E ele deixa essa contribuição. E ele diz que não terão segurança diante do Santo Ofício, que é a Inquisição. Aí ele previu a Revolução Francesa, e é interessante, ele comenta, nessa época da Revolução Francesa, o seguinte, muito interessante a fala dele, do Nostradamus. A época é muito boa, o rei muito bom, bonzinho por sinal, serão aniquilados pronta e subitamente pela negligência, farão mau juízo da leviandade da esposa do rei. Subestimaram aí, portanto, bom, enfim, foi um mau juízo em cima da leviandade da esposa do rei, que vivia muito nas futilidades, e que será morto devido à sua benevolência. Era um período, e o Nostradamus previu, e batata. Antes da guerra, o rei tombará, o grande cairá e será executado. Sua morte súbita e triste, antes que ele termine seu reinado. A maior parte nadará em sangue, ao lado do Sena, que é o rio que atravessa Paris. O solo será coberto de sangue. Você vê que Paris tem umas histórias, né? Que eu vou ser bem claro, que se eu fosse francês eu teria vergonha. Bom, e ele trouxe mais uma previsão, que tem a ver com esses dois edifícios em chama. O grande inimigo do gênero humano, Osama Bin Laden. Nostradamus também retratou Osama Bin Laden, o líder fundador da organização terrorista Al-Qaeda, responsável pelo ataque às Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001. É importante eu falar isso. Lá no Centro Espírita Leocádio Correia, eu participava de uma reunião na segunda-feira à noite, e um médium enxergou esses prédios em chama. Nós não entendíamos, por isso nunca mais esqueci que eu estava na terça-feira na cidade de Jaú, numa televisão no restaurante, eu estava almoçando num restaurante em Jaú, e apareceu o 11 de setembro. No dia 10 de setembro, lá no Leocádio Correia, estava presente, vocês não precisam acreditar, não vai mudar nada na história, mas o médium enxergou. Você vê que a espiritualidade
já estava acompanhando e trocando informações. Se hoje a gente troca informações via internet, eu tenho uma amiga em Portugal, eu troco, imagine, os espíritos não vão trocar informações, não tinha lá espírito superior acompanhando o Bin Laden, avisa a turma, né? Enfim, é muita ingenuidade achar que dá para esconder alguma coisa. Então tem muitos falsos líderes ingênuos, não tem noção do que pode ocorrer em breve. Né? E ele comenta, o nosso Nostradamus, que ele coloca da seguinte forma: ele subjugará, está em Nostradamus, com seu gênio, a raça cruel, orgulhosa, de barba crespa e negra. O grande Henrique libertará, está escrito lá, num lugar distante, todos os prisioneiros da bandeira crescente, marcado pelas mortes e por crimes abomináveis. O grande inimigo do gênero humano, que é o Osama Bin Laden, será pior do que todos os seus predecessores. Com o ferro e o fogo da guerra e da revolução, ele fará correr sangue de modo desumano. Bom, Nostradamus vale a pena, foram 1000 profecias, vale a pena pesquisar, e tem outras que não ocorreram. Ele costuma errar aí por 5 anos, mas é tolerável. Né? Escrever no início do século XVI é tolerável. Olha, eu particularmente eu fico intrigado com destaque, porque todos os profetas vêm trazerem a verdade, como alerta. E nós não temos ainda, a sociedade, você vê que são enviados, a sociedade ainda não está preparada para preventivamente amenizar essas profecias. É interessante, viu? E isso significa dizer que nós vivemos no meio de muitas mentiras, de muitos mentirosos, em todos os meios. Então nós temos que desconfiar de tudo e de todos. Você tem parentes, não importa, tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. É a grande dica. Né? É a grande dica. O médio Chico Xavier, naquele programa famoso Pinga Fogo da TV Tupi, quando a televisão era um pouco mais decente, em 1971, e fez declarações que são comentadas até hoje. E foi aí que ele discutiu sobre o que ficou conhecido como data limite. E olha que ele fala, isso está aí no Google, né? Ele fala: Nosso Senhor deliberou conceder uma moratória de 50 anos à sociedade terrena, a iniciar-se em 20 de julho de 1969, a data em que o homem pisou na Lua pela primeira vez, e, contando 50 anos, se findaria esse prazo julho de 2019. Segundo ele, Chico Xavier, ordenou Jesus, então, que seus emissários celestes, tem uma equipe enorme de Jesus acompanhando, principalmente na pátria do Evangelho. Lembra ele comentando com Ismael? Falou: Ismael, fica tranquilo que eu estou acompanhando. Aqui vieram espíritos da pesada, e Ismael estava preocupado. Vocês vão ver ali nos primeiros capítulos do livro Brasil, Pátria do Evangelho. A gente deveria se orgulhar mais e, inclusive, contribuir corações para a gente, de alguma forma, trazer mais ordem, progresso, justiça, porque tem muitos espíritos aí aprontando muito. E nós temos que orar. Não é por mero acaso que nós estamos aqui para o Brasil, principalmente às 18 horas, que é a nossa sugestão, que existe aí uma egrégora olhando para o Brasil, para todos os governantes do planeta Terra. Essa é uma das missões nossas como espíritas. Tem que pôr no celular, senão não vai se lembrar. Cheio de atividades, a gente fica em 3 situações ao mesmo tempo. A vidinha moderninha, cheia de ilusões. E não faz o arrozinho com feijão, você vai gastar 30 segundos, 1 minuto no máximo, e faz uma oração, você vai estar ajudando. Ordenou Jesus, então, que seus emissários empenhassem mais diretamente na manutenção da paz entre os povos e as nações terrestres, com a finalidade de colaborar para que nós ingressássemos mais rapidamente na comunidade planetária do sistema solar. Nós estamos fora, eu digo mentalmente,
como um mundo mais regenerado ao final, enfim, ao final desse período que já venceu em 2019. Graças a Deus, até esse período conseguimos manter em paz. Vários governantes interferiram, positivo, mas tem muitos governantes não positivos, Deus está permitindo. Eles estão perdendo oportunidades enormes, ingenuidade. Algumas potências angélicas de outros orbes de nosso sistema, fala do Chico Xavier, do nosso sistema solar, receberam essa dilação do prazo extra. Você vê que Jesus esticou o prazo, e foi então que Jesus, em sua sabedoria, resolveu estabelecer uma condição para os homens e as nações da vanguarda terrestre. As grandes potências, que trabalharam muito mais, se organizaram muito mais, que gera muita inveja de nações incompetentes, que é aquela coisa, um trabalho, ficam roubando, corrupção, e querem viver uma vidinha de primeiro mundo. Não é assim. Segundo a imposição do Cristo, primeiro mundo material, né? O Brasil é o primeiro mundo, na minha opinião, de ordem espiritual. Segundo a imposição do Cristo, as nações mais desenvolvidas e responsáveis da Terra deveriam aprender a se suportarem umas às outras, respeitando as diferenças entre si, abastendo-se de se lançar em uma guerra de extermínio nuclear. A face da Terra deveria evitar a todo custo a chamada Terceira Guerra Mundial. Segundo a deliberação do Cristo, está em Chico Xavier, se e somente se as nações terrenas, durante esse período de 50 anos, aprendessem a arte do bom convívio, da fraternidade, evitando uma guerra de destruição total nuclear, o mundo terrestre, enfim, seria admitido na comunidade planetária do Sistema Solar como mundo em regeneração. E a data limite, portanto, 20 de julho de 2019. Ainda de acordo com as informações, não seria o fim dos tempos, e sim um marco decisivo na nossa história, a partir do qual aconteceriam mudanças significativas, tanto para melhor quanto para pior. Lembra que a parte mais escura da noite é um segundo antes de clarear. É um segundo antes de clarear. Por isso que eu sou muito otimista o que está acontecendo na pátria do Evangelho, está acontecendo em Israel, está acontecendo em todas as partes, na Europa. A televisão brasileira não mostra o que está acontecendo na Europa, enfim. Nós estamos cercados por manipuladores. Não é brincadeira. Você vai falar, esse cara está exagerando. Não tem problema. Pode pensar que eu estou exagerando. Lembra a musiquinha lá do Lobão? Exagerar. A evolução não se encerra. Não há um lugar. Nós somos seres espirituais. Né? Não há um lugar a ser alcançado pré-determinado, onde todos necessariamente teremos que chegar. Somos imortais, não somos eternos. Portanto, nós estamos razoavelmente bem de tempo. Como homem de Deus, um profeta não expressa suas próprias palavras e opiniões, mas sempre está em comunhão com Deus para buscar diante dele o que deve ser falado. O verdadeiro profeta, por meio da palavra, leva a luz de Deus àqueles que contata. Quem foi o último profeta na Terra? O último profeta da Bíblia, na tradição profética de Israel, foi João Batista. Foi o profeta escolhido por Deus para ser o precursor de Jesus Cristo. E aí, como o tempo está urgindo, está na Bíblia em Mateus, foi bem lido pelo nosso amigo Dankmar, cuidado com os falsos profetas. Eles até vêm vestidos de ovelha, uma fala mansa. Eu nunca vi um com jeitão de italiano, ofendendo, gritando. Mas por dentro são lobos ferozes. Falso, não estou generalizando quem fala manso, por favor, bom respeito. Falsos profetas são aqueles que querem passar por homens de bem e se aproveitam dos cristãos para enganá-los. E aí, bom, Jesus advertiu muito bem que sugeriu. E, inclusive, indicando onde ele estaria. Pessoas dizendo continuador do próprio Jesus. Aqui no Brasil nós temos quem?
Quem nós temos aqui no Brasil que se diz ser Jesus Cristo? O Henri Cristo. Lembra dele? O nome dele real é Álvaro Henri Cristo Thaís, mais conhecido pelo apelido de Henri. Henri, está escrito lá, foi escrito em cima lá na testa na testa de Jesus, né? Henri. É um astrólogo brasileiro, ele ganhou aí bastante presença ao aparecer em dezenas de programas de televisão, atuando como a reencarnação de Cristo. Embora tenha sido tratado apenas como uma atração pitoresca, caiu até em motivos de piada. Ele nasceu em 1948, lá em Indaiá. Indaial, desculpe, Indaial, Santa Catarina. Eu estou lembrando aqui, misturando. Fez até um filme, Eu Sou Jesus. E, enfim, ele recebeu uma mensagem divina, segundo ele, na forma de uma voz em sua cabeça. Nos dias que seguiram, ele abandonou o nome dele e começou a usar essa inscrição INSES, que significa Jesus Nazareno Rex Ludaiorum. Não é fácil guardar isso daí. Essas 4 letras representam, nada escrito na cabeça de Jesus, né? Lembra o Pôncio Pilatos que escreveu, né? E que significa, vamos relembrar, ele significa Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Vamos lá. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Foi escrito. Bom, ele vive próximo de Brasília e vive de doações. E ele atende, tem que marcar com antecedência com a secretária dele, enfim. Bom, como ter discernimento perante os falsos profetas? Eu vou passar aqui o que eu penso, tá? Olha, estudando profundamente o Evangelho. Porque aí você pega o mentiroso. Pega. Se você estuda, esse estudo que nós estamos fazendo aqui contribui muito. E, lógico, tudo que é mentira, uma hora aparece. Eu sei que o mentiroso não acredita nisso, ele acredita que ele consegue enganar. Portanto, quando eu falo Evangelho Espírita, o Evangelho Espírita é um passo, na verdade, que passa a ser um mecanismo de defesa para separar o joio do trigo aí. Né? E aqui convém lembrar que o mal bate sempre na inteligência intelectual, por isso que bate nos ministérios de educação, batem não só no Brasil, em todas as partes, e nas religiões. Todas as religiões são combatidas. Todas. Espiritismo, católico, evangélico, todas. O mal está penetrando, querendo acender o poder, tem que ficar de olho, tem que desconfiar. Né? E para influenciar, porque aí é fácil comandar ignorantes. É o que fizeram aí em alguns países. Né? Não só isso. Né? Quando se fala em inteligência, fala também em tratamento de água e esgoto, que aqui no Brasil é uma vergonha, um país riquíssimo. Tantos anos aí de governos que falam em pobre, pobreza, e 100 milhões de pessoas aí sem tratamento de água e esgoto. Na questão do tratamento de esgoto aí, de 33 a 40 milhões, tem aí, a gente tem que desconfiar dos dados, eu acho que é bem mais. A hora que você olha para esse Nordeste, é enorme. Então, e aí a criança tem aí um bocado de problemas de saúde, falta de alimentação, não consegue formar o cérebro direito. QI abaixo de 80 é quase uma deficiência mental, aí é fácil comandar, basta criar aí conversinhas furadas e engana. Então, isso também é utilizado pelo mal. O mal deita e rola em cima da ignorância. Então, nós temos que investir em conhecimento, inteligência intelectual e moral. A questão está aí. Tá? Portanto, nós temos que estudar um pouquinho mais. E aqui nem precisa entrar em detalhes, vocês conhecem pessoas que cobram para falar do seu futuro. Na época da Grécia, tinha lá os oráculos, que eram os locais onde as pessoas buscavam respostas divinas acerca do seu futuro. O tempo está em cima, mas vale a pena dar uma pesquisada nessa área. E eu tive uma amiga que ela não tomava decisões sem consultar uma vidente. E eu falava, ela falou, mas Davidson, você tem que conhecer. Eu fui conhecer.
uma energia assim contagiante, você percebia que ela tinha mediunidade, bastante experiência, e, e ali era só prestar atenção na linguagem, você captava que era uma falsa profeta. Ela não cobrava, mas ela te deixava em débito. Tinha uma jogada, uma ótima negociadora, com o maior respeito. Você ficava em débito, você acabava pagando. Eu paguei, porque eu fiquei em débito, né? Falei, eu vou ajudar, né, tadinha? Porque ela tinha uma casa muito pobre, mas enfim, eu não vou entrar no campo, mas te deixava em débito, uma ótima negociadora. E essa amiga minha criou uma dependência e só pisou na bola, tadinha. Ela vivia mais com o pé no futuro. Que Deus a abençoe. Que Deus abençoe. O Covid levou ela. O Covid levou uma pena. É, uma pena. Né? Então, mas não sei se o caso dela era amoroso, o que era. Ela não se abria muito comigo. Tentei levar para o Santo Espírito, mas estou aqui me abrindo. Hoje, via internet, muita coisa, precisamos tomar muito cuidado, muitos convencimentos, tem que tomar muito cuidado. Né? Que até os escolhidos caem, escolhidos caem. Não é à toa que Jesus veio pessoalmente trazer sobre o amor, certeza que ele não poderia delegar, né? Não poderia delegar algo tão importante como esse. Ele cuida de 6 planetas, segundo as psicografias mais atuais. Bom, fica claro que são para lá de profissionais esses falsos profetas. E aí, só para reforçar, já estamos estourando o tempo, Jesus para Marcos, desculpa. Olhai, vigiar e orar. Sempre. Uma vaciladinha você pode dançar. Esse olhar, eu estou repetindo, é desconfiar. Desconfie. Desconfie. Preste atenção. Em dúvida, joga à noite para vasculhar, escreva. Estou em dúvida disso. Põe o papel embaixo do travesseiro ou na cabeceira. Tem amigos que põem embaixo do travesseiro. E ali eles enxergam a verdade ao dormir. Porque ao dormir, as faculdades ficam ampliadas. A gente pede. É bom pedir. Fala, olha, eu quero sonhar. Sonhar nós sonhamos sempre. Mas eu quero perceber e quero me lembrar amanhã. Aqui é um planeta de prova e expiação. Não espalhem. Não espalhem que aqui é um planeta de prova e expiação. Não caiam na ilusão de buscar o paraíso aqui. Então, olha, que Deus abençoe a todos e que todos procurem olhar os frutos, não a árvore. Aquela árvore bonita, né? E por dentro feia, horrível. Tem que olhar o fruto. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos uma extraordinária semana, sempre buscando a verdade para se libertar. Que assim seja. Que assim seja, né? Muito obrigado, Deus. Vamos dar continuidade, então. Passaria a palavra para o André, com o Dr. Deolindo, trazendo-nos a mensagem de conforto. André, por favor. Boa noite a todos. Os falsos profetas. Eles só existem porque nós, das nossas vulnerabilidades morais, os procuramos e os alimentamos. Porque buscamos os prodígios e esquecemos de que temos uma trajetória a seguir de vida, compromissos encarnatórios e necessitamos de despertar junto de cada um de nós esses princípios das leis de Deus e necessitamos de nos posicionarmos dentro do fator moral adequado
para termos, assim, uma vida mais equilibrada e não deixarmos com que, no momento de desespero, busquemos aqueles das quais fazem promessas não cumpridas e das quais vivem às custas das vulnerabilidades alheias, se colocando como um ser representante de Deus, e do qual são manipulados por espíritos inferiores, de organizações espirituais que assim lutam contra o Cristo e querem com que a descrença assim se faça cada vez mais presente junto ao ser que, dentro da sua trajetória, coabita este planeta, para que assim se atrase esse processo de evolução, da qual assim designado foi por Deus. Porque os corresponsáveis por tudo isso são aqueles que estão ligados a este orbe terrestre. E necessitamos de nos fortalecermos interiormente ou espiritualmente, mediante as leis de Deus e mediante a tudo aquilo que nosso irmão maior, que é Jesus, nos proporcionaste. Jesus, o maior dos profetas. Ele nunca prometeu nada a ninguém e nem sequer se vangloriou e usufruiu das precariedades alheias. Em tudo que Jesus pregou, ele sempre colocou o Pai acima de tudo. E sempre olhou para todos os necessitados, independente da sua condição, independente da sua seita, independente da sua casta, independente da sua raça. E sempre levou, através das suas palavras, o estímulo ao despertar para as leis de Deus. Porque ali ele sempre dizia que estaria a nossa salvação. E mesmo nos momentos que assim lhe foi permitido o curar, o expulsar demônios, que é o que Jesus assim realizava, sem deixar com que o fator financeiro, político, social interferisse naquilo que estava ele vir a realizar. Sempre dizia, de uma forma bem clara,
a tua fé te curou. Sigas e não peques mais, para que não voltes a sofrer até pior do que estava sofrendo até então. Porque o despertar do conhecimento chegou a ti. Agora, siga fazendo com que esse despertar se multiplique mediante a busca do conhecimento. Porque assim caminharemos dentro da condição da qual assim nos é necessária para o nosso progresso. Cada um dentro da sua etapa reencarnatória, mediante suas provas ou mediante suas expiações. Jesus nunca atendeu a alguém para solucionar os seus problemas materiais e financeiros. Para aquele que o procurou e lhe questionou: mestre, o que devo eu fazer para sentar ao vosso lado? Jesus apenas disse: se desfazer de todas as suas riquezas e assim me sigas dentro da sua verdade e da sua simplicidade. Então, vemos nós claramente de que os verdadeiros profetas podem ser muitos. Lógico que profetas são aqueles que foram assim designados por Deus para levar a palavra do despertar de uma determinada época. Necessário assim se fazia e ainda se faz. Mas nos dias de hoje podemos dizer que temos provas e missões. Espíritos com cabedais já evoluídos dentro da sua missão de pôr a palavra de Deus acima de tudo. Não só mediante a fala, mas mediante o exemplo. Nós temos aí muitos que assim se posicionaram e, como exemplo, nós guardamos em nossas lembranças, porque ali ficou marcado a lei de Deus para a humanidade. E temos aonde nos apegarmos e como caminharmos. Então, para muitos que assim ainda não conseguem olhar para estes, acabam por deixar com que as suas vulnerabilidades morais acabem por se predominar na sua vida, falhando e muitas das vezes buscando os prodígios, os milagres ou principalmente o sobrenatural. E por não ser conhecido, os fenômenos dos efeitos físicos acabam por assim se iludirem com uma mentira. E para aqueles que estão dentro das suas provas, aonde tende por necessidade
de buscar ainda mais esse despertar do conhecimento, mas que podem, conforme assim forem se capacitando perante Deus e transformando-se interiormente em seres melhores, porque estão a vencer as suas fraquezas e as suas deficiências no dia a dia. Também levar a palavra sincera, verdadeira e simples para aqueles que ainda se encontram adormecidos no seu tempo, colaborando para que saiam daquele sono profundo e possam assim caminhar mediante as leis divinas. Em uma das passagens de Jesus, os seus apóstolos os questionou: Mestre, lá do outro lado do mundo existe seres pregando em vosso nome. Estão eles a mentir? Não foram eles os escolhidos. Jesus assim respondeu: se estão pregando em meu nome, arrebanhando os nossos irmãos para junto de Deus, deixai e continuem a pregar, porque ali está um dos meus apóstolos que estão a fazer as suas obrigações. Aonde essa passagem está no capítulo que fala sobre os apóstolos desconhecidos. Então, muitos também estão a pregar, mas muitos também estão a iludir. Então, tenhamos sempre a atenção naquilo que é falado, mas também no exemplo da qual é dado. Porque a mentira, ela não predominará para sempre. Sempre aquele da qual usurpa das leis divinas em benefício próprio cairá em contradições. Basta que nós estejamos atentos para não continuarmos a sermos iludidos por estes. Assim fazendo, com certeza, o tempo vai se passando, as leis se propagando cada vez mais junto a multidões, então o espaço para estes, assim, não será mais permitido, porque não tem aqueles que aceitam as mentiras e as ilusões por não ter a coragem de enfrentar seus próprios problemas. Então, que essa luz do divino e amado Mestre do qual, neste momento, tende a sua predominância,
sobre essa egrégora formada junto a este grupo de irmãos que se congratulam na busca do conhecimento, como também na busca por esses fluidos, essas energias súteis e curadoras, que faz com que assim nos fortaleçamos na nossa fé. E ao mesmo tempo, esse fator de sintonia junto ao nosso líder, a esse coordenador da corrente médica do espaço, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Em conjunto com Batuíra e muitos outros trabalhadores do amor e da caridade, estarão a nos proporcionar os benefícios, agindo primeiramente sobre os corações de todos, para que a brandura assim tenha sua predominância. Agindo sobre a mente de todos, para que a alegria e o positivismo assim também se faça predominante, onde desta forma estaremos a alterar esse padrão fluídico, ectoplásmico de nosso corpo espiritual nesse instante, e da qual estaremos a proporcionar com que este alimento maravilhoso do amor divino de nosso Pai assim se transforme no grande medicamento para a humanidade. E sintamos a tudo isso dentro do nosso lar, a luz ou a claridade que se faz de forma diferente, brilhante. Os padrões mentais, sentimentais, que assim vêm a nos envolver de forma diferente, com muito mais sutileza, uma harmonia, uma paz maravilhosa que estará a envolver a todos os nossos entes queridos e, ao mesmo tempo, a proteger este ambiente social e familiar, da qual, assim, temos por necessidade de valorizar como sendo o local mais sagrado de nossas vidas, porque ali há sempre a necessidade de colocarmos a Deus e a Jesus à frente de tudo, para que Ele rege assim a nossa vida. Saiamos daquele ambiente protegido a enfrentar o mundo de forma diferente, por estarmos com equilíbrio na mente, equilíbrio no coração, equilíbrio junto ao organismo físico. E assim, com a saúde totalmente em ordem,
enfrentarmos os desafios da vida sem nos perturbarmos, vencendo-os a cada dia, porque a cada vitória é uma libertação da qual conseguimos. A cada vitória é uma cura para o espírito que conquistamos. Então, assim, Pai amado, a Ti nós nos entregamos neste momento. Então, rogo a todos que se coloquem em oração íntima, dialogando com Jesus, alimentando-se de tudo aquilo que Ele está a vos oferecer. Sintam essa energia que aquece, que acalenta. Sintam esses padrões mentais que alimentam e, ao mesmo tempo, pacificam a todo o nosso organismo físico. E entregue-se de corpo e de alma ao divino e amado Mestre. Porque Ele também dirá a ti, no momento da tua libertação, a tua fé te curou. Sigas e não titubie mais. Caminhe firme, sempre para a frente, nesta busca de proximidade cada vez maior junto ao nosso Pai. Então, assim, que essa luz e esse amor divino estejais sempre a proteger a todos vocês. Obrigado. Que assim seja. Gratidão, doutor Deolindo, pelas palavras, pelo carinho. Possamos agora dividir com nossos irmãos os nomes postados no grupo, todo esse amor, esta luz que recai sobre todos nós neste momento. Nossos irmãos com os nomes postados no grupo de cura, no grupo de estudos, enfim, presentes no nosso encontro, que precisam de um fortalecimento, de uma ajuda, de um carinho, que eles possam receber neste momento essas energias maravilhosas que estão sendo geradas neste momento. Que todos sejam abençoados, iluminados pelo amor e pelo carinho de Jesus. E a equipe maravilhosa, o Dr. Bezerra de Menezes, que tanto nos ajuda e colabora conosco nos nossos caminhos, nas nossas dificuldades, que nós recebamos agora esta atenção especial e que nessas águas nossas presentes ao nosso lado sejam fluidificadas e nelas depositada toda a medicação necessária ao nosso fortalecimento e à nossa saúde espiritual. Que Jesus nos abençoe. Para que a gente possa coroar o nosso encontro, vamos fazer a prece de Cáritas. Eu pediria que a Rosana pode fazer, Rosana? Rosana saiu agora há pouco, viu? Saiu? A Tereza, por favor, Tereza. Pois não, Nukmar. Vamos agradecendo a Deus e a Jesus
por essa oportunidade nos dada hoje para tanto conhecimento e que possamos usufruir desses benefícios recebidos nesses instantes. Prece de Cáritas. Deus Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor possa aprazar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, Senhor, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos, Senhor, com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar-nos ao progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde um dia refletirá a vossa iluminada imagem. Que assim seja, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Gratidão a Jesus por esta oportunidade que nos deu nessa noite. Pediria a todos que se recolham agora por pelo menos 10 minutos com as suas águas nos aposentos íntimos em orações, para que a espiritualidade possa completar o atendimento de cada um de vocês. Que Jesus abençoe a todos nós. Uma boa noite a todos.